Olá pessoal, tudo bem? Eu resolvi gravar aqui um aulão para Guarulhos, né? Fiquei pensando, gravo, não gravo? Vocês sabem minha opinião sobre aulão. Eu tenho medo que as pessoas entendam que o aulão é algo que vai resolver a sua vida na prova e não é. Na verdade, ele é para você tentar algumas questões, né? Então vamos lá. Fiz aqui para a prova de Guarulhos, mas pode servir para outras provas também, né? Porque é baseado no edital da VUNESP. Então, quem vai fazer prova aí pode aproveitar algumas informações aqui deste aulão, tá bom? Então vamos lá, vamos tentar aqui ver o que a gente consegue ajudar vocês aí nessa prova. Então, coloquei aqui concurso de Guarulhos, né? É uma prova de educação, né? De professor de educação infantil. Então é importante que você tenha alguns conceitos aí, como por exemplo, a importância do brincar, né? Não é um brincar aleatório, é um brincar planejado, com objetivos pedagógicos. Também a importância da questão do lúdico, né, dos jogos, a questão da indissociabilidade, né, entre o cuidar e o educar, que também você tem que ter isso em mente na prova, tá? E o que eu fiz? Eu separei alguns autores, né, e fiz pinceladas sobre ele, gente, é pincelada mesmo, né? Então aqui a abordagem triangular no ensino das artes e culturas visuais. Aí eu coloquei aqui um trechinho, né, que é em contexto a influência e a transformação positiva pela abordagem trazida pela abordagem triangular ao ensino das artes, ao ensino das culturas visuais, a partir da década de 80 e início dos anos 90 do século 20 em diante. As bancas às vezes gostam de perguntar, né, contextualizar, se você sabe o impacto, né, dessa influência, né, dessa abordagem triangular. Então foi ali no final da década de 80 e início dos anos 90. Estudando Morin, foi possível compreender que a proposta epistemológica para o ensino das artes feita por Ana Mãe, que é a autora, né, não preconiza uma sequenciação de ações e conteúdos. Então, ó, não preconiza, tá? Então a banca pode colocar lá que o ensino das artes e cultura, a abordagem triangular, ela preconiza uma sequenciação de ações e conteúdos? Não, né? Não preconiza, tá? Mas sim uma imbricação deste, né? Uma conexão ali, como se fosse uma transversalidade dessa situação, tá? Então aí tem essa imagem aqui, né, que traz aqui, ó, no centro, né, a essência, o paradigma, que é a interconexão entre três ações constituintes, o fazer, o ler e o contextualizar, né, que está aqui na essência, ó, tá? As áreas de conhecimento convocadas e seus desenvolvimentos contextuais, tá vendo? O contexto é sempre importante, gente. Isso tem que estar no teu. Você tem que saber isso. Quando você vai fazer uma prova da VUNESP, você tem que ter as ideias de que é a questão da democracia, a questão da pluralidade, a questão do contexto, né, o respeito aos direitos humanos. Então, se tiver alguma alternativa que foge disso, né, que coloca lá, exclui, né, não mostra essa diversidade, você foge dessa alternativa, tá? Então você tem que responder sempre pensando nesse DNA que eu sempre falo. E o contexto social também é extremamente importante e a VUNESP gosta muito de cobrar isso, não esqueça. O B, né, que aqui, ó, tá vendo? Ó, eles estão todos imbricados, como ela colocou, temas, circunstâncias, né, oriundos das disciplinas das artes, da antropologia, da filosofia, da educação, da política, da sociologia, da psicologia, entre outros, né? Então, uma imbricação de várias áreas aqui. E o C, que é os procedimentos, né? Então, tem a essência, os temas e os procedimentos. Escolhas didático-pedagógicas, o que abordar, com quais objetivos, de que forma, durante quanto tempo, por quais métodos e recursos e como avaliar. Tá? Então é importante você saber isso, porque às vezes a banca pode
fazer essa pergunta aqui, né? Então, a essência aqui no centro, os temas, né, aqui circundando, e aqui os procedimentos, né? Tá? Então, é importante aí você guardar essa questão. Aqui uma outra autora, né, a Barbosa, né, Maria Carmen Barbosa, Projetos Pedagógicos na Educação Infantil. Então ela vai falar, né, da importância de se lutar por uma educação infantil de qualidade e humanizadora. Ela vai ressaltar a defesa da indissociabilidade entre o cuidar e educar. E eu tenho falado isso várias vezes aqui, gente. E se você vai fazer uma prova de educação infantil, esse é um tema central. Indissociabilidade entre cuidar e educar. Se tiver qualquer, falando desse tema e perguntar, tiver alguma coisa que separe o cuidar do educar, e a pergunta o objetivo da pergunta é a alternativa correta, você pode ter certeza que isso está errado, tá? Não se separa cuidar e educar. Então, são coisas que você tem que levar para a prova. Há uma prova que vai falar muito, às vezes pode tocar no tema do letramento, da escrita, menos, né, porque é de educação infantil. Mas se falar de cópia, memorização, você pode ver que isso está errado, tá? Nenhum desses autores aí que está no edital da VUNESP defende cópia, defende cartilha, defende memorização, tá? E aqui esse é um tema central, que é indissociabilidade entre o cuidar e educar, que deve caracterizar as ações escolares voltadas para esse nível de ensino, né? Então, tendo essa premissa, as autoras propõem discutir aspectos que julgam ser essenciais e que devem ser considerados e revistos para que as ações educativas na educação infantil sejam sistematizadas e garantam um processo emancipatório para as crianças, abordando alguns aspectos das ações escolares entre crianças de 0 a 5 anos de idade, como, tá? A rotina do cotidiano das práticas educativas, e aí é importante você anotar, né? Estamos falando aqui dos projetos pedagógicos na educação infantil, então ela vai relatar aqui 3 aspectos importantes, né? A rotina do cotidiano das práticas educativas, a organização dos espaços, né, que isso é muito importante na educação infantil, você ter um espaço estimulante, né, um espaço que é realmente pedagógico, de aprendizagem, né, a presença do brincar como eixo do trabalho educativo, que é outro tema que permeia aí quase todos os autores que estão nesse edital. Então, ó, rotina do cotidiano, é importante a organização dos espaços, né? Espaços bonitos, bem organizados, pedagogicamente pensados, né? Com estímulos ali para a criança, e a presença do brincar, né? Que é importantíssimo aí nesse eixo do trabalho educativo. As autoras falam da importância desse trabalho estar orientado por projetos, que também é um tema interessante que aparece bastante aí nesse edital. O trabalho por projetos, né? Que é um trabalho mais amplo, um trabalho mais estimulante, mais instigante para a criança, que desperta a curiosidade nela, que desperta o interesse, que desperta a motivação, tá? Pois elas interferem positivamente sobre o desenvolvimento infantil. Buscando discursar a respeito do tema, o texto foi estruturado em 4 partes, né? A rotina, e aí, claro, né, o texto a gente não vai abordar aqui, né, mas o texto das autoras vai falar da rotina, né? Então é importante aquela dica que eu dou. Quando cai 4 partes, né, é importante você saber. Rotina, espaço físico, importância do brincar e o trabalho com projetos, né? Então são 4 teminhas aí essenciais que a autora vai discorrer. Eu peguei isso aqui nesse blog aqui da Lubahash, né? Mas o livro, é lógico, é mais extenso, não daria para abordar aqui nesse aulão. E aí, nesse aulão, eu trouxe uma inovação, né? Alguns temas eu vou fazer, peguei algumas questões da VUNESP que já caíram para a gente falar. Então, olha só, a Eulália Bacedas, né, Aprender e Ensinar na Educação Infantil, caiu aqui na VUNESP no livro dela. No livro Aprender e Ensinar na Educação Infantil, Bacedas
Bacedas, 1999, são elaboradas etapas organizadas para direcionar o trabalho na educação infantil, de acordo com a idade das crianças. Ao reunir capacidades motoras, cognitivas e afetivas, né, quando a criança reúne essas capacidades, e ainda discutir as condições sociais, as autoras conferem um título que esclarece o que foi nomeado de. Então anota aí, o que é nomeado de, né, quando você reúne capacidades motoras, cognitivas e afetivas, né, e as condições sociais. O que isso é chamado? É características da criança? Características infantis, capacidades para serem desenvolvidas na educação ou características evolutivas. Então aqui, gente, exatamente isso aqui que a autora fala é gabarito letra E, características evolutivas, tá? Então marca aí, né? Porque as pessoas falam, pode cair, Fábio. A questão às vezes vem com modificada, né? E a VUNESP, ela tem essas coisas, às vezes, de apresentar questões, né, parecidas, né? Ela dá uma modificada, tal, né? Claro, muitas questões novas, mas às vezes sai uma ali que já não igual nunca, mas parecida, né? Ou com a ideia. Então, marque aí, né, essa questão, que de repente pode aparecer aí na sua prova, e é importante você saber isso, certo? Gabarito letra E. Aqui outra autora, né, Educação Infantil, Pra Que Te Quero, né, da Carmen Craig e da Gladys Karcher, acho que é assim que se fala. E aí, gente, esse aqui ela traz aí no seu livro algumas, ela vai falar do Vallon e do Piaget e ela vai trazer os estágios, né? Isso é importantíssimo, você que faz provas aí da educação, você ter conhecimento disso, né? Então a criança busca entender o que acontece à sua volta por meio da comunicação, dos movimentos, contemplando a afetividade e a interação, dois aspectos importantes, e o Vallon vai falar muito de afetividade, tá? E a interação também, outro aspecto importante, dispondo de um ambiente que estimule, né, aquilo que eu falei lá anteriormente, do ambiente, pela via das brincadeiras, das histórias, das imagens e das músicas. Estudiosos do desenvolvimento infantil, como Vallon e Piaget, apontam que esse processo ocorre em etapas ou fases. Craig e Karcher, né, apresentam, né, nas páginas aqui as fases do desenvolvimento infantil. Por que eu peguei isso, gente? Porque tem Piaget, Vallon e Vygotsky no edital, né? Então, e além disso tem Vallon e Piaget, e se eu não me engano Vygotsky citados em obras específicas. Então eu coloquei aqui, ó, o Vallon, né? O primeiro ano de vida é o estágio impulsivo emocional, né? Então anote aí que para fazer aquela leitura de última hora. E estágio impulsivo emocional, primeiro ano de vida. Nessa fase predominam as crianças as relações emocionais com o ambiente. Nessa fase vão sendo desenvolvidas condições sensório-motoras, olhar, pegar, andar. Então é importante você lembrar disso, que me permitirão ao longo do segundo ano de vida intensificar a exploração sistemática do ambiente. Então a questão sensório-motor, né, nesse primeiro estágio aí do ano de vida, e a importância dessa relação emocional com o ambiente, lembrando que nós estamos falando de Vallon, tá? Aí vem o estágio sensório-motor, de 1 a 3 anos. Ocorre nesse período uma intensa exploração do mundo físico, em que predominam as relações cognitivas com o meio. No final do segundo ano, a fala e a conduta representativa. Pode ser que a banca fale disso, né? Coloque lá sobre a fala, né? E aí você precisa estar atento, se perguntar sobre o Vallon, que ele coloca como no final do segundo ano, né? O estágio sensório-motor, a fala e a conduta representativa, função simbólica, né? Confirmam a nova relação com o real, que emancipará a inteligência do quadro perceptivo mais imediato. Ou seja, ao falarmos a palavra bola, e aí é importante esse exemplo que é citado, porque pode aparecer na prova, a criança reconhecerá imediatamente do que se trata, sem que precisemos mostrar o objeto a ela, tá?
E aí aqui, ó, personalismo, de 3 a 6 anos. Nessa fase ocorre a construção da consciência de si através das interações sociais, que são extremamente necessárias para a vida e para o aprendizado. Por isso a ênfase aí tanto na questão do valor emocional e também das interações, dirigindo o interesse, digo, afetivo e interações, dirigindo o interesse da criança para pessoas, predominando assim as relações afetivas, tá? Há uma mistura afetiva e pessoal que se refaz no plano do pensamento, a diferenciação inicial entre inteligência e afetividade são temas aí do Valon. Então vocês viram aqui as 3 fases. É importante você saber: estágio impulsivo emocional no primeiro ano, estágio sensório motor de 1 a 3 anos e o personalismo de 3 a 6 anos. E aí vem o Piaget, tá? Que também tem as suas etapas do desenvolvimento infantil. Então, para o Piaget é o estágio sensório motor de 0 a 2 anos aproximadamente. Essa etapa é caracterizada por atividades físicas que são dirigidas a objetos e situações externas. Quando a criança adquire a marcha, a linguagem, as atividades externas desenvolvem uma dimensão interna importante, pois toda a sua experiência vai sendo representada mentalmente. A partir da aquisição da linguagem, inicia-se uma socialização efetiva da inteligência. Então, chama atenção para esse finalzinho aqui, porque a linguagem é um tema que aparece recorrentemente nas provas da VUNESP e principalmente nas provas quando fala de educação infantil. Então, a aquisição da linguagem, ela inicia-se após, né, uma socialização efetiva da inteligência, né? Ou seja, não após, né? Nesse período, ela inicia uma socialização efetiva da inteligência aqui no estágio sensório motor, que vai de 0 a 2 anos aproximadamente. E o estágio pré-operacional, que é por volta dos 2 aos 6 aos 7 anos, né? Nessa fase, a criança vai construindo a capacidade de efetuar operações lógico-matemáticas, seriação, classificação. E daí, gente, a importância da educação infantil. Por isso que a creche é educação, a pré-escola é educação, porque todos esses períodos aí, ó, segundo Piaget e Valon, são etapas de aprendizagens extremamente importantes, né? Importantes. É o início ali da marcha, de todo estímulos que acontece ali, né? E aí também da linguagem. Então são fases importantíssimas aonde o trabalho pedagógico deve ser efetivado, e por isso que eu sempre falo, né? Muita gente fala assim: ah, mas é muita teoria, não sei o que é na prática. Gente, a prática se alicerça na teoria, né? Então, se você não conhece a teoria, certamente a sua prática ela vai ser prejudicada. Então é como se fosse um prédio com problemas estruturais, certo? Então você precisa alicerçar bem a sua prática dentro de uma teoria, porque aí você consegue fazer um planejamento melhor, enfim. Então olha só, efetuar operações lógicas matemáticas, seriação, classificação. Ela aprende a colocar objetos de menor para maior e separá-los por tamanho, forma, cor e forma, Kreide-Karcher. E aí a banca adora dar esses exemplos de que a professora passou uma atividade e tal, e depois ela faz uma pergunta sobre a teoria. Então, fiquem aqui atentos nesse estágio pré-operacional do Piaget, que vai falar aí de seriação, né, de classificação, objetos de menor para maior, separar por tamanho, tá? Nessa fase aqui, certo? Então vamos lá. Valon e Piaget entendem que progressivamente a criança vai aperfeiçoando tais movimentos e reflexos, estruturando seu pensamento de acordo com cada fase. Tanto na fase sensório-motor de Valon
quanto da de Piaget, a criança inicia sua comunicação com o meio. Então, importante isso aqui, ó, nas duas fases, sensório-motor, de Vallon e de Piaget, a criança vai iniciar o quê? Sua comunicação com o meio. Para os autores, nessa fase, a fala e a interação com o meio são utilizadas ampliando as possibilidades de ação, descobertas, percepções e controle corporal por sensações e experimentações. Craig Carter lembra que Vygotsky não organizou o desenvolvimento infantil em fase com Vallon e Piaget, mas apontou a linguagem lúdica como elemento agregador nesse processo. E aí o lúdico também faz tem uma importância gigantesca, né, na educação infantil, em todas, né, também no ensino fundamental, mas estamos aqui falando de educação infantil. E olha esse finalzinho aqui, né? Aqui, ó, tem uma possibilidade de questão, porque fala de uma diferença. As autoras falam aqui de uma diferença do Vallon e do Piaget em relação ao Vygotsky, né? Que o Vygotsky não organizou essas questões em fase ou etapas como Vallon e Piaget, mas, né, apontou aqui a linguagem. A banca pode aproveitar isso para saber se você sabe essa diferenciação, claro, né? Tem uma possibilidade de questão aqui, então fique atento aí. 2. Vamos para uma questão aqui para falar do livro As 100 Linguagens da Criança, que é a abordagem de Reggio Emilia. É um livro enorme, né? Não daria para a gente falar dele aqui. A fim de preparar-se para a seleção de professor de educação de Birigui, isso foi a prova da VUNESP de Birigui, trata-se de uma coletânea de artigos organizadas por Edwards, Gandini e Forman. Liliane interessou-se especialmente pela entrevista de Carina Rinaldi, feita por Lela Gandini, que constitui o capítulo 5 dessa obra. Liliana pôde compreender melhor a abordagem flexível do currículo para a educação das crianças com menos de 6 anos, ao entender corretamente que essa abordagem curricular se apoia na concepção das crianças como... Gente, então essa é uma questão extremamente necessária para essa prova, que é você entender, esse livro traz isso, qual é a imagem dessa criança, né? Qual é a concepção que a gente tem dessa criança? Aí vamos ver as alternativas. A. Ricas, fortes e poderosas, sujeitos únicos e com direitos e não só com necessidades. B. Seres vulneráveis e dependentes, com necessidades de médio prazo ligadas ao desenvolvimento. Promessas de uma futura humanidade melhor, mas que exigem contrapartida de investimentos. Pessoas em desenvolvimento plenamente moldáveis e que se tornarão aquilo que fizermos dela, portadoras de talentos e necessidades próprios dessa vida, os quais definem o currículo. Então aqui, gente, a gente tem que pensar sempre aquilo que eu falo. Quando a gente está discutindo educação, temos que pensar na amplitude, que é a alternativa mais ampla aqui, né? No sentido de concepção de criança, da ideia de criança. Seres vulneráveis e dependentes. Fez aquela visão romantizada da criança que, né, é muito dependente ali. Não é isso. Aqui, contrapartida de investimentos, né, plenamente moldáveis, entendendo que a criança é um negócio que a gente faz o que quer dela, né? Então, não é assim, né? Portadoras de talentos, os quais definem o currículo, né? Não é isso, é a alternativa a ricas, no sentido de variedade, né? De curiosidade, de aprendizado, de possibilidades, né? As crianças são fortes, né? Poderosas, não vê a criança como aquela criança frágil, né? Criança não, sujeitos únicos e com direitos e não só com necessidades. Então é essa concepção que esse livro traz e é essa concepção que está na maioria dos autores que estão no edital, tá? Então, gabarito letra A, ricas, fortes e poderosas. Criançada aí, gabarito letra A. Isso é uma ideia importante, gente. Muita gente aqui, né, tende a errar essa questão
porque não tem essa concepção de que as crianças são exatamente isso, ricas, fortes, poderosas, sujeitos únicos e com direitos, certo? Então, firma aí que essa é a concepção vigente. Vamos lá para a letra, vamos para outro tema aqui, ó. Aí, ó, que fala aqui, ó, eu peguei isso aqui das diretrizes curriculares nacional da educação para a educação infantil só para fortalecer essa ideia. A criança é um sujeito histórico e social, produtor de cultura, que interage socialmente com os outros por meio de diversas linguagens, como destacam as diretrizes curriculares nacional para a educação infantil. Então, isso está em documentos oficiais, né? É um sujeito histórico e de direitos que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade produzindo a cultura. Ó, a riqueza aqui, né? A amplitude. Quantas coisas a criança faz, é um ser único ali que cria, que tem direitos, que brinca, que imagina, que fantasia, a amplitude dessa ideia de criança que está lá nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Aí vamos aqui para Gláucia Ferreira, palavra de professor, tateios e reflexões na prática de Freinet, né? Acho que é assim que fala, Freinet. Então, olha só, a proposta desse livro é trazer ao leitor e à leitora as situações do dia a dia de uma escola, fazendo isso a partir dos pontos de vista e das palavras das professoras e professores. Nosso desejo é dialogar. Essa é uma outra palavra central aí para entender educação, entender os documentos, entender como que as bancas esperam que você vá respondendo dentro da realidade, né? E essa é uma palavra central, né? O diálogo, tá? Contar causos do nosso cotidiano e compartilhar algumas das nossas reflexões, um pouco dos tateios que fazemos ao praticar a pedagogia de Freinet. Para esse diálogo, escolhemos um fio condutor, um eixo central, relatar nossas vivências com as crianças e adolescentes, enfocando os instrumentos da pedagogia Freinet. Né? Então, a Gláucia vai abordar aí essa pedagogia, trabalhando essa questão do diálogo e do dia a dia, né? Das experiências práticas nas escolas, do que acontece, né? Como ela chama de causos, né? Os causos da escola. Opa, voltei aqui. Os causos, né? Que acontecem com crianças que são muito interessantes e muito ricos em conteúdo. E por isso que eu falo, se você tem um alicerce ali, você construiu bem o seu alicerce na teoria, é lógico que dali você tira muito conhecimento que você pode transformar em prática, tá? E é isso que ela quer mostrar, né? Nossa compreensão de que a pedagogia de Freinet não é um conjunto de técnicas, um receituário a ser seguido. Então, vou chamar a atenção de vocês aqui. Anotem isso aí, porque a banca pode perguntar, a pedagogia de Freinet é um conjunto de técnicas receituárias a ser seguido? Aí pode colocar lá no livro, tal, aí assinale a alternativa correta, né? E aí eles podem tirar isso aqui e colocar aqui, tirar o não, né? Que é muito, a banca adora fazer essas coisas. É um conjunto de técnicas. Não é, tá? Não é. Pedagogia de Freinet não é um conjunto de técnicas, um receituário a ser seguido. Ao adotarmos esses instrumentos, as concepções de educação que os criaram se revelam, remetendo a novas reflexões. Por outro lado, ao falarmos desses instrumentos, a prática se desvela com mais clareza, favorecendo os diálogos mais vivos que nos lerão. Uma outra proposta da obra é dar visibilidade à palavra de professoras e professores, que na sua prática cotidiana produzem saberes. É aquilo que eu falei, pega os causos, né, e dá visibilidade para isso. Acreditamos que esse seja um passo na direção de realizar uma tarefa essencial, resgatarmos o valor da nossa profissão diante da sociedade. Isso é extremamente importante, né, gente?
Até hoje a gente tenta fazer isso. Então é importante quanto profissional, a gente valorizar a nossa profissão e, além disso, a gente trabalhar de uma forma correta para a gente resgatar a imagem do professor diante da sociedade. Ao assumirmos a responsabilidade pelo ato de educar, sem nos perdermos em sentimentos de culpa pelos males da educação, construímos respostas possíveis. Eu lembro do Cortella falando: faça o seu melhor dentro das condições possíveis, né? Dentro das condições existentes, sem ficarmos somente esperando as respostas, prescrições de outros especialistas. Queremos propor o diálogo, mostrando nossos tateios e reflexões. Com esse passo, esperamos mostrar o que há talvez de mais bonito na educação, seu estado constante de vir a ser, sua incompletude, como nos diria o querido o querido mestre Paulo Freire. O que ela está colocando aqui, gente? Ó, que ao invés da gente ficar se perdendo ali só nas reclamações, nos males, a gente buscar saídas, né? Buscar ações que possam, e às vezes tem muitos professores que com uma condição muito pequena fazem trabalhos maravilhosos. São aqueles que criam, que se dedicam. E aí, gente, eu volto a dizer, quando a gente escolhe essa profissão, a gente, claro, tem um longo caminho a superar aí na questão de valorização, salário, enfim, uma série de outras coisas, mas é importante que a gente produza bons trabalhos para que a gente alicerce aí essa construção da valorização da nossa profissão, certo? Então vamos lá? Aqui, gente, BNCC, né? Aqui um básico que você precisa saber, que são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que são 6, né? Isso cai muito, tá? Então, na educação infantil, são 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que são conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer, né? E são 5 campos de experiência que alicerçam aí toda a construção dos currículos, tá? O eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, oralidade escrita, espaço, quantidades, relações e transformações. Então, saiba aí que são 6 campos de direitos de aprendizagem, né? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. São 6 direitos de aprendizagem e 5 campos de experiência. O eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traço, som, cores e formas, oralidade escrita, espaço, tempos, quantidades e transformações. Não pode esquecer esse quadrinho aqui, tá? E claro, as idades, né? Creche, como é que a BNCC chama? Bebês é de 0 a 6 meses, essa é a terminologia usada. Crianças bem pequenas, então na creche você vai ter bebês e crianças bem pequenas, que é de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E a pré-escola, que é crianças pequenas, de 4 a 5 anos, é essa terminologia. Ó. Creche é crianças bem pequenas e bebês, e pré-escola, crianças pequenas. Eu não coloquei nesse aulão Constituição, ECA e LDB, porque eu já fiz uma outra aula revisão que vocês devem ter aí no meu canal, então eu não coloquei. Mas vale lembrar que a educação é obrigatória a partir dos 4 anos de idade, né? 4 anos de idade, tá? A pré-escola é 4 e 5 anos. Depois o ensino fundamental, para as crianças nascidas até 31 de março, né? Primeiro ano começa aos 6 anos, tá? Então não pode esquecer essas datas aí que estão colocadas aí, tá bom? Certo? 3, aí vou falar de Emília Ferreira, usei uma questão básica aqui da Emília Ferreira, né? Porque isso é aqui, para você que está prestando aí educação infantil, ensino fundamental, é extremamente necessário saber, gente. Isso aqui é... De acordo com a pesquisa de Emília Ferreira, podemos identificar os níveis de evolução da escrita como A.
pré-silábico, silábico, silábico alfabético, alfabético, B, pré-silábico, pós-silábico, silábico alfabético, alfabético, C, monossilábico, pré-silábico, silábico alfabético, D, pré-silábico, monossilábico, silábico alfabético, alfabético, e E, pré-silábico, silábico, monossilábico e alfabético. Esse aqui é o básico do básico do básico da Emília Ferreira, né, que vai falar muito sobre essa questão da escrita, da leitura, da alfabetização. E aí é preciso ter na cabeça que a Emília Ferreira jamais vai defender cartilha, jamais vai defender frase solta, frase sem contexto, tá? Então é importante, porque as bancas gostam, né, de colocar isso e aí não pode errar isso. Agora, isso aqui, os níveis de evolução da escrita, você tem que saber, é pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético, gabarito, letra A, de amor, né? Então, de alfabetização. É claro, não dá para a gente detalhar aqui especificamente o que cada um é, né? Senão a gente levaria muito tempo, mas dá uma olhadinha aí, é importante isso também. Aqui, ó, Emília Ferreira expõe que as crianças elaboram ideias próprias a respeito dos sinais escritos e desde aproximadamente os 4 anos de idade, elas possuem sólidos critérios para admitir que uma marca gráfica possa ou não ser lida, antes de serem capazes de ler os textos apresentados. Diante de várias marcas gráficas, o primeiro critério organizador é estabelecer uma dicotomia entre o figurativo e o não figurativo. Depois de realizada essa distinção, o que é uma figura e o que não é uma figura, começa um trabalho cognitivo em relação a esse segundo conjunto e surge um critério que perdura por muito tempo e que tem influência decisiva em toda a evolução do desenvolvimento. A esse critério a autora denomina. Então, aquele meu conselho que eu falo para vocês, abra um caderno de papel mesmo, né? Tem gente que gosta do computador, usa o computador. Abre um caderno e aí você coloca lá, assistiu minha aula? Emília Ferreira. Olha a questão aqui, como ela traz várias ideias, né? Falando aqui de marcas gráficas, primeiro critério organizador, dicotomia entre o que é figurativo e não figurativo. Isso são ideias da Emília Ferreira. Você marca isso no caderno, porque isso vai servir um resumão. Ah, mas não vai dar para usar nesse concurso, mas no próximo que você fizer, você vai usar, tá? E assim, mas você está falando próximo porque você acha que eu não vou passar nesse? Não é isso, gente. Concurso, eu, por exemplo, sou funcionário público, tenho 2 cargos, faço concurso até hoje. Às vezes você quer, apareceu uma prefeitura ali, é melhor, paga mais, de repente eu quero mudar, é sempre bom. E outra, é sempre bom a gente estar estudando, sempre, né? Então, aí aqui, ó, vários detalhes aqui, né? Depois que você realiza essa distinção entre o que é uma figura e não figura, surge um critério que perdura por muito tempo. Qual é esse critério? Processo interpretativo básico, leitura pré-textual, identificação inicial de palavras, quantidade mínima de caracteres ou desconfiguração? Como é que é esse critério e como a autora denomina isso? Letra D, quantidade mínima de caracteres, D de dado, tá? Olha aqui então, você tem aqui um pedaço aí da ideia da Emília Ferreira. Vou tomar uma água que a voz começa a falhar. Tá? Quantidade mínima de caracteres. Gabarito letra D. Olha aqui, ó. Uma das principais consequências da absorção da obra de Emília Ferreira na alfabetização é a recusa ao uso de cartilhas, das cartilhas, uma espécie de bandeira que a psicolinguística argentina ergue. Então é importante, ó, você vai também conhecer na autora, né? Sempre importante você ler o livro quando você puder, mas senão você já vai tendo aí várias ideias da Emília Ferreira. Segundo ela, a compreensão da função social da escrita deve ser estimulada, ó, função social da escrita, com o uso de textos da atualidade, livros, histórias, jornais, revistas, para a psicolinguística. Por que ela defende isso, gente? Porque nós vamos aprender a ler e escrever. E no mundo, nós não vamos ver textos descontextualizados como Ivo viu a uva, né?
o bebê baba. Nós não vamos ver esses textos, nós vamos ver textos reais, textos que existem, livros, histórias, jornais, né? Então ela fala, use aquilo que está na sociedade, porque as crianças vão viver na sociedade e vão lidar com uma sociedade letrada que vai exigir dela que ela tenha capacidade de entender essas questões, né? Então, para a psicolinguística, as cartilhas, ao contrário, oferecem um universo artificial e desinteressante. Em compensação, numa proposta construtivista de ensino, aí também outro detalhe importante, né? Emília Ferreira, uma construtivista, a sala de aula se transforma totalmente, criando o que se chama de A, ambiente alfabetizador, B, termo construtivista, C, universo artificial, D, organização enriquecedora. E aqui, gente, tranquila essa questão, né? Gabarito letra A de amor, ambiente alfabetizador, aquilo que eu já comentei aqui com vocês, certo? Ambiente alfabetizador, letra A, tá? A de amor, A de alfabetização. Aqui Vitor Fonseca, né? Estamos falando de educação infantil, então o desenvolvimento psicomotor e aprendizagem relacionada a isso também aparece muito aí no edital da banca, então eu estou apostando que a prova vai ter questões que falam sobre a psicomotricidade, né? Ou o desenvolvimento psicomotor. E aí, de acordo com Fonseca, na escola, com as atividades corporais, frequentemente ocorre o inverso do que deveria ocorrer, segundo o autor. Os espaços são cada vez mais limitados para atividades desse tipo, enquanto aumenta os recursos para salas de aula e atividades intelectuais. Aí aqui o autor está criticando que as escolas elas vão diminuindo esses espaços mais amplos, mais abertos, onde as crianças podem correr, brincar, né, se desenvolver, e vai colocando cada vez mais espaços para o lápis, para a atividade, né, intelectual, vamos dizer assim. E aí, gente, o que está mais que provado é que as atividades, né, psicomotoras são extremamente importantes para o desenvolvimento da criança, extremamente importantes em todos os aspectos, né? E não só isso, né? As nossas atividades físicas, elas são extremamente importantes para nós também. Então, você que estuda para concurso, você ficar estudando 1 hora direto ali a mesma disciplina, não é recomendável, né? Eu tento gravar vídeos de menos de 1 hora, nem sempre é possível. Mas o ideal é que você, por exemplo, está assistindo o vídeo, dá uma pausinha, levanta, toma uma água, né? Faz como se diz, um alongamento. Isso é importante, né? Muito importante para o desenvolvimento cognitivo, certo? A preocupação excessiva com essa concepção de alfabetização vem limitando o corpo das crianças e levando os educadores a esquecer que a base para a aprendizagem infantil situa-se no próprio corpo. Essa ideia central aí, importantíssima. Para o autor, antes de aprender os conteúdos ministrados pela escola, o corpo deve estar com todos os elementos psicomotores estruturados: esquema corporal, lateralidade, organização espacial, organização temporal, coordenação e equilíbrio. Eu, se fosse você, marcava isso aí. Marcava no caderno. Então, o que o autor está defendendo? Que antes, né, de aprender esses conteúdos, todos esses elementos psicomotores já devem estar estruturados: esquema corporal, lateralidade, organização espacial, organização temporal, coordenação e equilíbrio. Porque sem essa organização, a criança não está apta a sentar-se em uma cadeira e segurar um lápis para expressar no papel o que formulou em pensamento. Olha que né, paulada aqui que o autor dá nessa questão. Então, como é uma coisa forte, uma opinião, né? Então,
estão valorizando isso, estão já colocando para sentar ali, sem desenvolver esses aspectos psicomotores extremamente importantes. Então isso aqui é uma ideia muito forte, e aí a banca pode cobrar. Passou já? Isso, eu fiz só uma folha mesmo, uma folha econômica aqui também. Formosinho, Júlia Oliveira, né, nome da minha filha, Júlia Oliveira Formosinho, Pedagogia da Infância, dialogando com o passado, construindo com o futuro. Título bonito, né? O primeiro capítulo, né, aí claro, tem vários capítulos, eu peguei um aqui que eu acho que pode aparecer. E peguei da Júlia, né? Sobre o título Pedagogia da Infância, reconstruindo uma praxis de participação, enfatiza a persistência do modo de fazer pedagogia que ignora os direitos da criança, de ser vista como capaz e a ter espaço de participação. E escreve o capítulo com a intenção de contribuir para a reconstrução de uma pedagogia da infância baseada em uma praxis de participação, certo? Uma ideia central aí também. Aborda os modos de transmissão e os modos de participação e seus contrastes na forma de fazer pedagogia. E lembra ao leitor, os pedagogos, que desconstituir o modo tradicional, aqui ficou errado, o modo tradicional para construir modos alternativos de fazer pedagogia. Discute a lógica da pedagogia da transmissão e a participação e enuncia as tarefas centrais de um modo de fazer pedagogia. Então a crítica, né, essa pedagogia tradicional que apenas transmite informações, para a construção de uma pedagogia participativa, de uma pedagogia onde esse diálogo, né, permeia as relações, onde a criança tem um papel protagonista, né? Então é isso exatamente que ela coloca. Propõe, faz uma leitura do contraste entre esses dois modos de fazer educação para afastar dúvidas sobre o que é uma educação não tradicional. Trata-se da pedagogicidade do espaço e dos materiais e discute o que caracteriza um contexto educativo para a educação infantil. Desenvolve uma argumentação acerca da pedagogia participativa, demonstrando a impossibilidade de dissociar os processos de aprendizagem e os contextos em que se desenrolam. Olha a ideia do contexto de novo aparecendo aí. Então, gente, na prova, isso está em todos os autores praticamente. Se aparecer alguma alternativa que exclui o contexto, a importância do contexto social, você sabe que essa não é a alternativa correta. Claro, depende da pergunta, mas sempre que o contexto não é valorizado, você tende a ver que a alternativa não deve ser aquela. Defende que a existência de um modo pedagógico concebido com um sistema educacional que combina um quadro de valores, uma teoria e uma prática, permite a concretização no cotidiano de uma praxis pedagógica. E essa é a sustentação da praxis dos educadores. Olha aqui, ó, um quadro de valores, uma teoria e uma prática, né? Então são alicerces aí do que eu falei, né? E aí que ela incluiu o valor, né? Que também é extremamente importante. E aí eu concordo com ela. Não adianta você ter uma boa teoria, uma boa prática e valores corrompidos, né? Então, por quê? Porque a gente ensina pelo exemplo, e aí a questão dos valores para nós tem que estar extremamente associada a isso. Não adianta a gente ter uma pessoa que sabe muito, que é um excelente professor, mas que tem valores deturpados, né? Se tem valores deturpados, é difícil ser excelente professor também. Né? Mas por quê? Porque, né, gente, se a pessoa não é ética, se a pessoa não é respeitosa, se a pessoa, né, ela não tem esses valores de valorizar, de respeitar os direitos, né, de respeitar as pessoas, a praxis não deve ser uma boa praxis pedagógica, vamos dizer assim. Mas, enfim, só para reforçar que a autora fala desses três, né, quadro de valores, teoria e uma prática que vai sustentar isso aí. Kishimoto, né, a Tezuko Morishida Kishimoto,
que vai falar do quê? Do jogo, jogo, brinquedo e brincadeira e a educação. E o jogo tem uma valorização grande aí nesse edital, fiquem atentos. O jogo é um instrumento pedagógico muito significativo, coloca muito, assim, bem maiúsculo. No contexto cultural e biológico, é uma atividade livre, alegre, que engloba uma significação. É de grande valor social, oferecendo inúmeras possibilidades educacionais, pois favorece o desenvolvimento corporal, olha aqui o desenvolvimento corporal, né? Estimula a vida psíquica e a inteligência, contribui para a adaptação ao grupo, preparando a criança para viver em sociedade, participando e questionando os pressupostos das relações sociais, tais quais estão postos. Então, é uma ideia que aparece aí bastante no edital sobre a importância do jogo, sobre como trabalhar o jogo na educação, e que o jogo tem aí essas inúmeras possibilidades, né? A questão do desenvolvimento corporal, questão psíquica, inteligência, a questão do trabalho em grupo, a questão do respeito, a questão da construção de regras, né? Tudo isso, você aprender a cooperar, aprender a perder, aprender a ganhar, né? Aprender, tem tanta coisa para falar do jogo, né? Então o jogo realmente é uma coisa estimulante, instigante, interessante e que realmente agrega aí muito no conhecimento e no desenvolvimento das atividades. Aqui peguei o texto da Lacerda, né, da Albres e Drago, Política para uma Educação Bilíngue, inclusive a alunos surdos no município de São Paulo. Então é um artigo que ela fez, né, na revista da USP, falando aí da política educacional para bilíngue, né, para alunos surdos no município de São Paulo. Então ela escreveu um artigo, e aí o objetivo desse artigo é analisar a atual política para a educação de alunos com surdez no município de São Paulo. Aí nós estamos falando de 2013, né, já que tal política tem impacto na indução de ações no sentido de criar ou não melhores condições para a aprendizagem desse alunado. A educação de surdos é tema polêmico e resultados satisfatórios nem sempre são alcançados. A língua de sinais é a língua de constituição de sujeitos surdos e, quando assumida nos espaços educacionais, favorece um melhor desempenho desses sujeitos. Propostas de escolas de surdos e de educação inclusiva emergem e debatem o direito linguístico da pessoa surda, a abordagem metodológica e a atuação de profissionais bilíngues, além de demandarem políticas governamentais para sua implementação. No Brasil, a Lei 10.436 de 2002 e o Decreto 5.5626 de 2005 tratam da língua brasileira de sinais, a Libras, e da educação de surdos, indicando a necessidade de formação de futuros profissionais, professor bilíngue, instrutor surdo e intérprete de Libra, cientes da condição linguística diferenciada dos alunos surdos. Nessa perspectiva, destaca-se o caso do município de São Paulo, que conta com surdos inseridos em 2 contextos educacionais. E aqui é importante você lembrar isso, né? Nesse artigo, em 2013, não sei se ainda continua essa realidade, São Paulo, né, tinha dois contextos educacionais para alunos surdos. As escolas municipais de educação bilíngue para alunos surdos e escolas regulares, que recebem alunos ouvintes e surdos. Então, regulamentado pelo Decreto 52785 de 2011, que cria escolas municipais de educação bilíngue para surdos, as EMEBs, na rede municipal de ensino, e pela Portaria 5.000 e também que regulamenta o referido decreto. Então, é importante você saber disso aqui. Eu coloquei porque a Banca Vunesp gosta muito de perguntar sobre inclusão, né? Então eu falei, pode ser que apareça, então pode. Não é tão... Eu não acho que... Eu fico ali em dúvida se realmente vai aparecer. Mas só coloquei aqui uma pincelada, né? Porque tá esse artigo lá, de repente a banca
coloca uma questão aí no máximo sobre isso, e é importante pelo menos você ter ideia do que trata, se você não teve a oportunidade de ler o artigo, tá? Aqui o Jean Bush, né? Acho que fala assim, educação psicomotora, né? Ó, de novo aqui, tá vendo? A psicomotricidade na idade escolar. E aí eu tirei aqui alguns trechos, né, que ele fala assim, ó, a educação psicomotora deve ser enfatizada e iniciada na escola primária. Ela condiciona todos os aprendizados pré-escolares e escolares. Leva a criança a tomar consciência de seu corpo, da lateralidade, a situar-se no espaço, a dominar o tempo, a adquirir habilmente a coordenação de seus gestos e movimentos, ao mesmo tempo que desenvolve a inteligência. Deve ser praticada desde a mais tenra idade. Como é um concurso de infantil, por isso que está falando da importância da psicomotricidade. Conduzida com perseverança, permite prevenir inadaptações difíceis de corrigir quando já estruturadas. A educação psicomotora na idade escolar deve ser, antes de tudo, uma experiência ativa de confrontação com o meio. Dessa maneira, esse ensino segue uma perspectiva de uma verdadeira preparação para a vida, que deve se inscrever no papel da escola, e os métodos pedagógicos renovados devem, por consequente, tender a ajudar a criança a desenvolver-se da melhor maneira possível e tirar o melhor partido de todos os recursos, preparando para a vida social. A educação psicomotora nas escolas deveria desenvolver nas crianças uma postura correta frente à aprendizagem de caráter preventivo do desenvolvimento integral do indivíduo frente às várias etapas de crescimento. Então, a valorização aqui, ó, no edital, isso aparece bem da educação psicomotora, da psicomotricidade, e desde os mais, né, da idade mais tenra, ali, desde o comecinho mesmo, na creche, trabalhar bastante isso, para que os autores defendem aqui o desenvolvimento. VUNESP, peguei aqui a Meridio, sei lá como fala. A evolução da criança começa com o que denomina desenho informal, né? Ela vai falar sobre o desenho. Então é outro aspecto importante aí que está no edital. Nesse estágio, no plano plástico, a expressão infantil começa pelo borrão, ou aglomerado, e no plano gráfico pelo rabisco. Então, ó, aqui você já tem uma ideia da autora, e aí é importante você marcar lá. Expressão infantil, que começa pelo borrão ou aglomerado, ó, borrão ou aglomerado, anota aí, e no plano gráfico pelo rabisco. Então, já é uma ideia da autora. Bernson distingue 3 estágios do rabisco, né? Aí, você fala, a banca adora esse negócio de estágio, etapa, né? Ideias, as 7 competências, aquilo que eu sempre estou falando, né? As 10 competências, né? Então a banca adora esses números para perguntar. Bernson distingue 3 estágios do rabisco, e um desses é o estágio vegetativo motor. Segundo Meridio, a respeito do estágio vegetativo motor, é correto afirmar que A é quando aparece o tipo de traçado próprio da criança, mais ou menos arredondado, convexo ou alongado. O lápis não sai da folha, e esses turbilhões elípticos que partem do centro correspondem a uma simples excitação motora. Veja que ela está falando de estágio vegetativo motor. O olho orienta o traçado e surge nesse momento a aptidão para emoldurar as figuras e enquadrar o desenho. A criança aprende a combinar figuras, círculos tangentes, exterior, figuras circulares, englobando outras figuras, aparecem os ângulos. C. A imitação do adulto torna-se mais manifesta, se traduz por uma vontade de escrever e de se comunicar com o outro. A criança elabora uma escrita fictícia, tratada em formas de dentes de serra, que procura reproduzir a escrita do adulto. D. Composto de esboços, delineamentos de formas, estágio se caracteriza essencialmente pelo aparecimento de formas isoladas, tornadas possíveis pelo levantamento do lápis. A criança passa do traço contínuo ao traço descontínuo. O ritmo se torna mais lento. E há uma tentativa para reproduzir o objeto e a criança realiza comentários verbais do seu desenho.
são produzidos traços com movimentos contínuos e coincide com a aquisição do controle duplo. Controle do ponto de partida e do ponto de chegada. Veja, quando ele está falando de estágio vegetativo, né? Vegetativo dá uma ideia de, né, bem limitada, né? Às vezes, vou fazer uma comparação horrorosa agora. Quando a gente fala assim, a pessoa está em estágio vegetativo, né? Não está, só respira e tal. Então aqui é a menos complexa, né? A menos complexa. Essa é a ideia. O estágio vegetativo motor é aquele menos complexo, né? E daí qual é o menos complexo? Gabarito, letra A, de amor. É quando aparece o tipo de traçado da criança mais ou menos arredondado, convexo, alongado, o lápis não sai da folha, né? É uma simples excitação motora, gabarito, letra A, tá? Então olha só, a palavra aqui, né? Te dá uma pistinha, né? Pensa, vegetativo. Vegetativo né? Tá bem limitado. Então, aí as outras já tem toda uma elaboração, né? A criança já levanta o lápis, a criança já relaciona a figura. Então, gabarito, letra A de amor, certo? Vamos lá para Vitor Henrique Paro, qualidade do ensino, a contribuição dos pais. Aqui o Paro, né, ele vai falar do tema da participação da comunidade na escola, que é um tema que ele gosta muito. É um professor da USP que vai aí falar muito de participação, de gestão escolar, né? Trata-se de reconhecer não apenas o direito dos responsáveis pelos educandos participarem, mas também a necessidade que uma boa escola tem dessa participação. Então ele está atrelando aqui a questão da escola, para que ela seja de qualidade, se desenvolva, é preciso a participação e envolvimento dos pais. Assim, Paro examina os múltiplos ângulos da questão, buscando dimensionar as perspectivas de uma adesão ativa, né? Não é uma participação meramente burocrática, coloquei no conselho, não, é ativa, de pais ou responsáveis aos propósitos educativos da instituição escolar, de modo a favorecer a melhoria do aprendizado. A escola, que toma como objeto de preocupação levar o aluno a querer aprender, precisa ter presente a continuidade entre educação familiar e a escolar. É um processo interligado, né? Aprende na escola, mas isso precisa continuar lá na questão familiar, ou seja, é um todo, né? Não é descolado. A escola ensina, na família, não. A escola ensina, a família também, é uma construção conjunta, buscando formas de conseguir a adesão da família para a sua tarefa de desenvolver os educandos nas atitudes positivas e duradouras com relação ao aprender e ao estudar, né? Então é aquilo que a gente fala, a criança passa 5 horas na escola, 4, às vezes 5, né? Depende aí, às vezes período integral, passa um pouco mais, 7 horas, mas se aquilo que ela aprende na escola não tiver lá um reflexo na família, um incentivo, um apoio, né? Um estímulo, isso é um processo que fica quebrado, né? Fica quebrado. Porque você tem que ter essa atitude positiva de valorização da educação, valorização do ensino, tá? Grande parte do trabalho do professor seria facilitado se o estudante já viesse para a escola predisposto para o estudo, e se em casa ele tivesse quem, convencido da importância da escolaridade, o estimulasse a esforçar-se ao máximo para aprender. Mas a escola não pode deixar de fazer a sua parte. Isso inclui, além de um ensino efetivamente agradável, o acolhimento dos pais, o cumprimento do dever de atender a seus interesses educativos e o oferecimento de uma escola da qual todos possam gostar, né? Então, importante essa ideia aí dessa escola agradável, essa escola que atende, acolhe, mas também essa escola que busca parceria, que envolve os pais, enfim. Porque, como eu disse, é um processo de um todo. Portilho, Evelise Portilho, como se aprende? Estratégias, estilos da metacognição. Então, para Evelise, o aprender hoje é diferente.
Isso, muita gente ainda não entendeu isso, né? Gente, não dá para a gente ficar saudosista, pensando no passado, né? É porque no passado... Gente, hoje a sociedade é diferente, o mundo é diferente, as informações são diferentes, tudo é diferente. Nossa sociedade se transformou demais. Então, aprender hoje é diferente do passado. Hoje a informação, ela está aqui, né? Ó, nós estamos aqui, ó, distantes, e estamos aqui discutindo educação. E o aprendizagem hoje ele tem um horizonte muito amplo, diferenças, exigências, né? Então o que ela fala aqui, ó, as exigências são outras. Atualmente ter um diploma é apenas pré-requisito para o mercado de trabalho, o que demonstra que a aprendizagem é um processo que deve estar vivo ao longo da vida, acontecer sempre, em qualquer lugar e com qualquer pessoa, né? A gente, não é porque tirou diploma que para, né, gente? Hoje a necessidade de estudar é constante, é necessária. Então, ele apenas, hoje o diploma é apenas um pré-requisito, porque a sociedade se transforma tanto que se você não se atualizar, você fica parado no tempo, né? O livro traz uma revisão conceitual de termos referentes ao processo de aprendizagem na perspectiva de estudiosos da área, na tentativa de aproximar os diferentes conceitos com a forma com que as pessoas hoje aprendem. Também apresenta alguns instrumentos metacognitivos possíveis de serem utilizados pelos professores de qualquer nível de ensino, visando uma prática pedagógica mais consciente e próxima do aluno de hoje, tá, gente? Que é esse aluno que tem um monte de informação, né? E que às vezes essa informação não vira conhecimento, mas é nossa tarefa aí estar trabalhando com esses instrumentos para que a gente realmente faça a aprendizagem significativa, que faça com que essas informações sejam traduzidas em conhecimento. Kátia, né, Smoley, que aparece muito aí, a Banca Vunesp gosta muito de fazer pergunta dela e dos parceiros aqui, da Patrícia, da Maria Diniz. Resolução de problemas matemática de 0 a 6. Né? O conhecimento matemático não se constitui em um conjunto de fatos a serem memorizados. É aquilo que eu falei. Apareceu memorização, cópia, né? Você foge da alternativa. Que aprender números é mais que contar. Uma proposta de trabalho de matemática para educação infantil deve, aí você tem que abrir o olho aqui, porque está falando de educação infantil, e qual a proposta de matemática que a Kátia aqui e as demais autoras defendem? Deve encorajar a exploração de uma grande variedade de ideias, não apenas numérica, mas também aquelas relativas à geometria, às medidas e às noções de estatística. Tem muita gente que erra, porque fala assim, na educação infantil, noções de estatística, isso aqui está errado. Ó, não está. Kátia, falando aqui, ó, tem que explorar, não é só número, é também geometria, medida e as noções, gente, de estatística, tá bom? Por esse motivo, nossa proposta didática está fundamentada, entre outros aspectos, na crença de que, para além das habilidades linguísticas e lógico-matemáticas, é necessário que os alunos da educação infantil tenham chance de ampliar suas competências espaciais, pictóricas, corporais, musicais, interpessoais e intrapessoais, né? Então, proposta didática fundada aqui, ó, nessa amplitude aqui de competências, ó, espaciais, pictóricas, corporais, musicais, interpessoais e intrapessoais. Certo, gente? Fatores para aprendizagem significativa. Destacamos também que nossa concepção de trabalho para que a aprendizagem ocorra de forma significativa, seja vista como a compreensão de significados, relaciona-se com experiências anteriores, vivências pessoais e outros conhecimentos, permita a formulação de problemas de algum modo desafiantes que incentive a aprender mais, permite o estabelecimento de diferentes tipos de relações entre fatos, objetos, acontecimentos, noções, conceitos, permita modificações de comportamentos, permita que o que é aprendido em diferentes situações,
relações com experiências anteriores, vivências pessoais e outros conhecimentos. Então, tudo isso aqui faz parte, né, da aprendizagem significativa. Isso aqui você tem que levar com um pensamento geral para a prova, né? Então, as vivências pessoais são importantes, as experiências anteriores, o estímulo à resolução de problemas desafiantes, né? Enfim, tudo isso aqui compõe. Aqui peguei uma questão desse livro, que também aparece demais, né, do Yves de La Taille, que é Piaget, Vygotsky, Vallon, que é Teorias Psicogenéticas em Discussão. E aí uma questão da VUNESP. Na psicogenética de Henri Vallon, a dimensão afetiva ocupa lugar central. Já falei isso aqui para vocês, tanto do ponto de vista da construção da pessoa quanto do conhecimento. Ambos se iniciam no período que se estende ao longo do primeiro ano de vida e que o autor denomina de cognitivo-emocional, afetivo-compulsivo, impulsivo-cognitivo, impulsivo-emocional ou afetivo-cognitivo. Vimos isso, né? Então vimos lá as etapas de Vallon e aí está perguntando do primeiro ano de vida, que é o gabarito letra D, impulsivo emocional. Olha aqui, ó, questão tranquilinha, hein? Tranquilinha. Vamos lá, 8, VUNESP. Essa é uma questão enorme, né? Como a VUNESP gosta. Em uma reunião pedagógica, os docentes da EEFM, governador Sebastião Mendonça, discutiram algumas atividades desenvolvidas por alunos do 5º ano do ensino fundamental. No calor da discussão, a professora Tereza Cristina, teceu críticas a Piaget, dizendo que seu pensador, embora de valor, despreza o papel dos fatores sociais no desenvolvimento humano. Pedro Paulo, um dos colegas que lera a obra Piaget, Vygotsky, Vallon, Teorias Psicogenéticas em Discussão, que está aí no edital, né? Aparteou-a, ó, que bonito, e disse-lhe que, segundo a obra lida, Piaget costuma ser criticado por desprezar o papel dos fatores sociais no desenvolvimento humano. Nada mais injusto, pois tal desprezo nunca existiu. O máximo que se pode dizer é que Piaget não se deteve longamente sobre a questão, tendo apenas situado as influências e determinações da interação social sobre o desenvolvimento da inteligência. B. La Taille afirma que Piaget em nenhum momento omitiu de sua teoria os fatores sociais, muito pelo contrário, eles estão presentes em toda a sua obra, pois ele acredita que todas as relações sociais são sempre favorecedoras do desenvolvimento. Jean Piaget não somente era adepto, como também defendia esse otimismo social. C. Para Piaget, o homem social não é da mesma maneira aos 6 meses ou aos 20 anos de idade. A socialização efetiva da inteligência só tem início por volta dos 12 anos, quando a criança está no estágio operatório formal. No estágio anterior, a inteligência é essencialmente individual, não há socialização. D. Na teoria piagetiana, a cooperação é o tipo de relação interindividual, que representa o mais nível baixo de socialização. Ela é responsável pelo desenvolvimento infantil. A cooperação necessária a esse desenvolvimento tem seu início nas relações entre crianças pequenas, da importância de se promoverem brincadeiras em grupos. Para La Taille, o postulado de Vallon de que o homem é geneticamente social, impossível ser pensado fora do contexto da sociedade, não é válido para a teoria de Piaget, pois para esse, desde o nascimento, o desenvolvimento intelectual resulta exclusivamente da interação entre o sujeito e os objetos materiais com os quais convive. E aí, o que você responderia, hein, gente? Né? Então aqui a pergunta traz essa polêmica aí, né? Isso aí já apareceu mesmo. Que Piaget despreza o papel dos fatores sociais no desenvolvimento humano, né? E aí o Pedro Paulo, colega dela, foi lá, pegou a obra e falou, peraí, ó, e parteou e disse, o que ele disse? O A, o B, o C, o D ou o E, né? O que você responderia? Gente, muito cuidado com essa questão aqui, ó. É gabarito letra A, e isso está explícito lá na obra. Piaget, anota isso aí, porque isso aí aparece muito, costuma ser criticado por desprezar o papel dos fatores sociais. Nada mais injusto, Yves La Taille vai falar, pois tal desprezo nunca existiu. O máximo que se pode dizer é que Piaget não se deteve longamente sobre a questão, tendo apenas situado as influências e determinações da interação social
sobre o desenvolvimento da inteligência, né? As outras alternativas aqui falam coisas, né? A criança só está com 12 anos, né? Não tem nada a ver, né? Então, anota essa ideia aqui, gente, porque isso já apareceu mais de uma vez, tá? E é uma crítica comum feita ao Piaget. Então, o Ives pontua isso, ó. Peraí, gente, não é assim, né? Não é que ele não se aprofundou sobre o tema, mas o tema ele nunca menosprezou, tanto é que ele fala da importância aí, né? A influência da interação social. Então, é uma questão que, porque isso é meio que no senso comum, assim, as pessoas falam, Piaget não dava bola para isso. Não é assim, tá? Então, gabarito, letra A, de amor, certo? De alfabetização. Gente, espero ter ajudado, boa prova para vocês. Eu que eu falo, o risco do aulão, né? Tem lá o meu desculpa, tem meu aulão de ECA, Constituição, que eu vou até colocar aí. Lá vocês podem ter umas pequenas ideias, mas a ideia do aulão é sempre tentar ali, né, pescar uma ou duas, três questões e fazer com que você acerte. O importante é as ideias gerais, né, que eu falei, da importância do brincar, do jogo, da importância da indissociabilidade do cuidar e do educar. Tudo isso você tem que ter em mente, essa educação ampla, inclusiva, que valoriza a diversidade, essa imagem da criança como uma criança algo rico, uma criança produtora de conhecimento, de direitos, né? Não essa visão coitadinha da criança, não. Uma criança poderosa, vamos dizer assim, essa imagem. Então, a ideia é que você leve esses conceitos, né? E se ajudar a acertar uma, duas, três questões, tá ótimo, né? Dentro do que você já, lógico, aquilo que você já acumulou, mas aí algo que você talvez não fosse acertar e aí te possibilitou acertar mais uma, duas ou três. Então ampliou o número de seus acertos, é isso que eu quero dizer, tá? Então a ideia é sempre essa, tá bom? Sempre com risco, né, desse recorte, desse resumo, muito, mas enfim. Tá bom, gente? Um grande abraço e até a próxima. Depois vocês dão aí o feedback se foi bom, se não foi, tá certo? Um grande abraço.